Olá, boa noite, Lúcia. Olá, tudo bom, Spencer? Tudo bem, Lúcia? Quero agradecer de antemão o convite, viu? Um honroso poder participar da sua live e poder debater um tema tão importante com os Acho que seus está um pouquinho seguidores. baixo o som. Tem como aproximar mais o som? Tem. Ficou melhor? Pronto, um pouco melhor. Só falar um pouquinho mais Ficou alto. melhor, né? Olha, eu que agradeço. Um imenso prazer de você ter aceito. A gente sabe que você tem uma agenda muito corrida. Eu vou lhe apresentar, né? Spencer Júnior é psicólogo e professor da faculdade da UPE, né? Tem pós-doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São Paulo. E a gente acompanha aí o vasto currículo. Ele só me passou isso, mas eu sei que tem muito mais coisa. Autor de livro, né? Graduação, pós-graduação. E uma pessoa que a gente sempre conta quando a gente precisa esclarecer os mistérios da mente. E aí a gente resolveu fazer esse bate-papo porque, Spencer, eu tenho visto muitos pacientes apresentando sintomas de ansiedade, né? Por conta da pandemia. Então, eu queria dividir em grupos para que a gente possa debater o lado psicológico, psicossocial desses pacientes do ponto de vista de como encarar, né? Como você acha que eles encararam a pandemia e como podem encarar o pós-pandemia, né? O pós-isolamento social, a retomada da vida, depois de passar quase 3 meses em casa. A gente tem dados que no Brasil, se a gente assume que 50% respeitou o isolamento social, a gente tem 110, mais de 100 milhões de pessoas confinadas nas suas casas. Lembrando que a gente é um país tropical. A gente vê isso no Canadá, na Rússia. As pessoas são acostumadas a permanecerem nas suas residências por conta de frio, por nevasca, e a gente não. No mundo inteiro, são bilhões de pessoas confinadas nas suas casas. Então, ao mesmo tempo que isso traz uma certa aflição, né, de que estão se protegendo de um vírus, que pode vir uma doença, também existe a insegurança de retomar as suas atividades do dia a dia. Então, acho que a gente podia seguir essa linha. Logicamente, quem coordena aí, quem vai dar o tom é você. O que você nos diz sobre essa questão do psicossocial e do envolvimento das pessoas na pandemia e no pós-isolamento? Muito bem, Lúcia. Veja, primeiramente, inclusive, curiosamente, a origem da palavra confinamento vem de confinare, que tem relação com curral, ou seja, uma experiência de aprisionamento bovino. Então, não é uma experiência própria do ser humano, o confinamento. Ademais, um dos princípios autorreguladores, digamos, da saúde mental é a liberdade. E essa liberdade, quando ela é forçada a ser interrompida em função de um evento pandêmico que tem uma natureza essencialmente, diríamos, panicosa, naturalmente a pressão psicológica aumenta correspondentemente. Não somos seres humanos, nós, preparados para experiências de confinamento involuntário. Há o confinamento voluntário, como a gente sabe que isso tem seus benefícios psicológicos. Mas a contrapartida que eu penso, que inaugura o pacto social novo, para que nós possamos harmonizar o nosso psiquismo diante dessa contingência, é justamente saber que o sacrifício da liberdade coloca em jogo o valor absoluto da própria vida. Então, vale a pena sacrificar essa liberdade em prol de um ganho a médio e longo prazo. E é nesta barganha psicológica que as pessoas, digamos assim, vêm suportando ainda o processo do confinamento. Tem uma obra fantástica do Adam Smith, que é um economista britânico, intitulada Riqueza das Nações e o Tratado dos Sentimentos Morais. Ele diz o seguinte: o receio que ele tinha é que a introdução da sociedade de mercado levaria as pessoas a perderem as suas virtudes heróicas. Então, nós ingressamos em função de uma sociedade de mercado, onde a mediação dos valores sociais está no produto, no lucro, no valor do capital. As pessoas passaram a se fragilizar muito, porque nós conseguimos, graças ao avanço também da medicina, dos processos de higienização, a podermos lidar melhor com o sofrimento e o desconforto.
Por outro lado, isso também nos deixou um tanto quanto fragilizados e estranhando um pouco, digamos assim, o comportamento, diríamos, surpreendente da natureza, que parecia estar sob nosso controle. Nós construímos, nos últimos 70 anos, depois das 2 segundas guerras mundiais e da epidemia espanhola, 1918, 1920, uma sociedade, tirando a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, uma sociedade relativamente controlada. Parecíamos que já estávamos no controle absoluto da natureza. Não por acaso já estávamos pensando em viagens interplanetárias para Marte, para colonizar outros planetas, e fomos surpreendidos por um vírus que nós não temos o menor conhecimento de sua fisiopatologia, provando, mais uma vez, a derrocada do saber humano diante da contingência natural. Então, eu penso que nós perdemos muito da nossa competência de lidar de um modo mais heróico com as contingências, devido a uma sociedade ter se estruturado na ideia do controle, né? A neurose do controle foi substituída pela paranoia do pavor do descontrole. O que nós nos demos conta é justamente daquilo que sempre apavorou a história da humanidade, mas nós tínhamos uma relação melhor, que era com a fragilidade da vida, inclusive com a ideia da morte. A morte foi higienizada, né? Nós estamos numa cultura anti-egípcia, por exemplo. Né? Se nós pensarmos na sociedade egípcia, ela levantou monumentos em prol da morte. Nós não, nós higienizamos, nós acreditamos que tínhamos o controle sobre as forças da natureza, nós instituímos um império racional e técnico-científico, que é muito bom, mas nós, digamos assim, em contrapartida, nos fragilizamos. E isso, eu acho que impacta muito nesse momento. Ou seja, a pandemia tem um conteúdo psicológico de uma percepção mais aguçada da fragilidade da vida. Hoje mesmo recebi uma ligação de uma pessoa apavoradíssima, dizendo que tinha superado a Covid, contraiu uma pneumonia, mas estava psicologicamente totalmente desarrumado, porque ele estava com medo terrível de morrer. Então ele ficou com esse estresse pós-traumático, né? Esse sintoma do estresse pós-traumático. Na China, por exemplo, os estudos mostram que 2 diagnósticos que mais evoluíram pós-pandemia é o transtorno do estresse pós-traumático e também a depressão. Isso. Eu fico imaginando, Spencer, a gente falou em alguns grupos, então tem 3 grupos em especial que eu me preocupo. Um é o grupo dos idosos. Por quê? Eles são os que, teoricamente, têm uma pior resposta, né? Tem mais risco, então ficaram isolados desde o começo e, teoricamente, vão ser os últimos a serem liberados nessa perspectiva de terminalidade da vida, né? Quer dizer, ao invés de estarem aproveitando a vida, de estarem com seus familiares, estão isolados, diferentemente, por exemplo, da guerra, onde existia aquele momento de confinamento, mas era junto, e agora não, eles estão isolados. Então, assim, existe muita dificuldade, eu acho, deles de conseguirem superar, né, talvez mais do que a população geral. O outro grupo é o grupo de profissionais da área de saúde, né? Que aí a gente vê uma reação ao contrário. O isolamento é para que não exponham os seus entes queridos ao risco. Quer dizer, eu vou ser um vetor para que você adoeça, de certa forma eu vou carregar essa culpa, né, se isso acontecer. E o terceiro grupo, as crianças, né? Que não entendem o significado disso tudo, e é que você tem que trabalhar de um lado mais lúdico para que elas possam superar essa fase de confinamento. De fato, Lúcia, no caso específico dos idosos, eles já vêm com uma percepção alterada da temporalidade, digamos assim, da vida. Eles têm uma noção de finitude maior. Quando isso casa com um evento pandêmico que possa precipitar ou consolidar a experiência dessa finitude, lógico que esse quadro emocional fica ainda mais alterado. Então, eles são mais sensíveis, não apenas pelos motivos já conhecidos, né, da sua estruturação metabólica, cognitiva, com restrição sociocomportamental, e afora tudo isso, que eu penso que leva muito ao isolamento do idoso, é quando há o afastamento da família em assisti-los. Esse é um grande ponto que eu sempre consegui detectar na minha relação de pesquisa com idosos, que a rejeição familiar
ela é a experiência mais danificadora. Não é um medo de morrer, é o medo de ser abandonado e rejeitado por aqueles que os idosos doaram suas vidas. Não existe essa correspondência moral, como a gente pensa, que às vezes os idosos colhem o amor dos filhos, que deram em proporções equivalentes. Não, tiveram muitos idosos, existem muitos idosos que foram extremamente amorosos com seus filhos e não têm a retribuição na mesma medida. A Anne Frank, no seu famoso diário, coloca uma frase interessante: nós homenageamos mais os mortos do que os vivos porque sentimos mais remorso do que gratidão. Então, às vezes, a gente só vai fazer o valor desse idoso na sua ida, não na sua perpetuação enquanto convívio familiar. Por quê? Porque exige um custo de doação, né? E eu vejo esse esforço intergeracional cada vez mais aprofundado, porque hoje a gente não tem apenas o idoso de 60 anos. Coincidia praticamente o idoso de 60 anos com a sua própria finitude de vida. Hoje nós temos o idoso que chega aos 60 e diz, nossa, tem mais 30 pela frente. Então isso cria não é digamos, apenas o medo de morrer, é a angústia de viver mais 30 anos que eles precisam se reinventar. Porque até os 60 anos nós recebemos sentidos que a vida nos dá. Por exemplo, casar, se aposentar, trabalhar, criar filhos. De repente, quando tudo isso estava já concluído, coincidia com a morte dos idosos. Hoje não. Os idosos conseguem consolidar esses ciclos, mas se dão conta que tem mais 30 anos pela frente. Então, ao mesmo tempo, a longevidade, sem uma qualidade de vida e sem uma competência reinventiva, os leva também a afligir-se. Então, o que eu quero dizer com isso, que o isolamento dos idosos hoje, para alguns, houve um pioramento, porque houve só a exacerbação de uma experiência de isolamento e de solidão anteriormente já vividos por eles. No caso extensivo aos profissionais de saúde, diríamos que hoje existem duas classes, duas castas no mundo. Os que têm o IgG e os que não têm o IgG, né? Se for um profissional de saúde que possa atestar que tem IgG... É sangue de ouro, né? Que vale ouro. É o sangue de ouro. É o drama dos leprosos nos tempos medievais. Então, são realmente discriminados, né? Mas eu penso que um dos benefícios que podemos lucrar depois dessa pandemia, porque a história das epidemias, seja a epidemia de 590 em Roma, ou a peste bubônica em 1348, a peste negra em 1666, ou a própria gripe espanhola, todas elas reinauguraram contratos sociais novos. Por exemplo, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial e da gripe espanhola, se criou o Estado do Bem-Estar Social. Então, o que é que eu penso? Eu acho que vai haver uma valorização maior dos profissionais de saúde depois dessa pandemia. Porque o nosso exército será formado por pessoas de uniformes brancos. Investimento na área de saúde e educação serão os grandes focos. Eu acho que seja uma das consequências positivas da pandemia. Isso que você está falando é uma coisa importante, porque, a princípio, eu me assustei muito com o número de profissionais contaminados nas notícias europeias. Né? Digo, meu Deus, como é que pode, na Europa, esse número de profissionais de saúde contaminados, enfermeiros morrendo? E me preocupei muito aqui no Brasil, como era que isso ia ser. E, de fato, não foi diferente. Né? Inicialmente não havia EPI suficientes e tal. Mas aí quando você vai ler a história, isso é uma coisa clássica. Apenas, e aí eu me coloco no meio, nós médicos, nós achamos que nós somos seres superiores e que nós estamos imunes a qualquer coisa. Então o vírus veio para nos mostrar que nós somos da batalha, nós somos da linha de frente e estamos susceptíveis. Né, como outros estiveram no passado e doaram suas vidas em prol do seu objetivo, que é salvar vidas dos outros. Né? Então, acho que a gente não tem essa percepção na atualidade da nossa importância de se colocar a serviço do paciente, do enfermo, mesmo diante de uma doença tão contagiosa. Né? Porque a gente veste uma capa. Isso aí não é suficiente. Para o vírus, não. É preciso que você tenha
realmente todo um processo para que você se proteja e evite uma contaminação maciça, né? Isso é uma experiência que eu tirei que para mim foi muito positiva, entendeu? E até de me doar na busca de proteger os meus colegas, de buscar EPIs, de brigar para conseguir, porque para mim marcou muito esses números de mortes. Cada vez que eu vejo um colega doente, ou que eu vejo um anúncio do CREMEP, aquilo me toca, sabe? E aí eu acho que está dentro do que você está falando, né? Assim, da nossa percepção do quão importante a gente é, né? Nesse contexto. Eu penso que será um dos ganhos, como a história mostra, por exemplo, a reforma do saneamento básico em Londres, quando houve a peste negra, por exemplo, Londres e Paris, né? Eles fizeram uma restauração da saúde pública e fizeram, digamos assim, uma homenagem pública por décadas em relação aos profissionais da área de saúde, como sendo os sacerdotes, aqueles que preservam a vida e não apenas aqueles que representam depois da morte. E passaram a ter um valor atribuído a mais nisso, né? Tem uma questão que eu acho interessante, Lúcia, que é o seguinte: de fato, essa percepção muito reduzida em termos de investimento em saúde pública, que é uma marca d'água da cultura, inclusive política brasileira, né? Eu acho que isso é um sintoma, e não apenas relativo aos gestores, ao próprio povo que não tem uma consciência sanitária também, né? E que, lógico, que isso contribui muito para essa retroalimentação de você ter gestores que não dão a menor importância. Como você sabe, eu trabalho lá no Hospital Oswaldo Cruz, e é uma instituição de referência, inclusive em infectologia. E quando você entra na estrutura tecnológica, a infraestrutura do hospital é uma vergonha, porque é do século XIX. Como é que nós construímos estacionamentos, não sem nenhum, digamos assim, desmerecimento, mas construímos estacionamentos sofisticadíssimos em shopping centers, inclusive também nos arraiais de grandes tribunais, e não somos capazes de investir em um hospital que salva e preserva a vida. Isso. Então, é muito interessante pensar como sintoma de uma sociedade que já é adoecida por outros vírus. Porque não é quando nós colocamos nossas capas protetoras, nossos capotes ou nossas máscaras. É quando nós as tiramos que nós nos damos conta que estamos contaminados por vírus piores, que são nossos demônios internos. E disso a gente tem que cuidar. Eu acho que o vírus, o coronavírus, ele tem uma faceta quadridimensional. Ele é um vírus biológico, ele é um vírus midiático, ele é um vírus politizado e é um vírus polarizado, digamos assim. Então, o próprio manejo polarizado, politizado e mediatizado do vírus criou também uma atmosfera panicosa, funerária, terrível para as pessoas que já não estavam, digamos assim, né? Porque passamos 70 anos, mais de 100 anos sem essa experiência de pandemia. Ninguém tem memória pandêmica, né, nas últimas gerações. Então, e o que mais me impressiona é que esse coronavírus, nesses últimos 20 anos, já fez 3. Existiu já um anúncio de que isso iria, talvez, ocorrer, o medo do vírus se disseminar. E o danado mostrou, deu uma mordiscadinha aqui na Arábia Saudita, lá na Ásia, e ganhou aí o mundo, causando todo esse frisson que a gente está assistindo, né? A história da humanidade, Lúcia, prova que os intercâmbios biológicos sempre foram grandes fontes disseminadoras de vírus. Por exemplo, na colonização da América, os europeus, por exemplo, exportaram sarampo, enquanto levaram para o velho mundo, de volta, no caso, a sífilis. Quando nós intercambiamos colonizações com a Ásia, nós contraímos a cólera. Na invasão da Inglaterra em relação à Índia, houve a proliferação da cólera. Essa história da pandemia, ela já estava sendo anunciada, inclusive tem uma série no Netflix, né, sobre pandemia, organizada pelo Bill Gates, que já, digamos, prognosticava, já anunciava para um risco de pandemia.
Tem um estudioso francês, já em avançada idade, o Alain Touraine, que é um sociólogo francês, que ele diz o seguinte: a tendência agora, e inclusive ele faz esse marcador inteligentemente, o século XXI começou em 2020. E o século XXI, que começa no ano 2020, é um século que vai ser marcado por duas características: crises mais intensas e rápidas, sejam ecológicas, virais e sociais, e será também, ao mesmo tempo, o século que exigirá das pessoas maior resiliência. Então, você imagine que, se nós nos anteciparmos, se não houver investimento na área da saúde... Lúcia, é uma vergonha, nós somos professores universitários, e eu acho que hoje estava surgindo uma grande onda anticientificista na nossa sociedade, né? Contra a vacina, né? As pessoas não sabem nem a história da vacina, né? Todo mundo sabe um pouco de medicina e todo mundo tem uma receita para Um dar, pouco, né? né? Esse é o mal da cultura da pós-verdade, onde a opinião de uma pessoa vale mais do que o fato, né? Hoje basta que uma pessoa projete uma informação na internet e ela já se acha especialista. Como diria Humberto Eco, né, que a internet revelaria a cultura dos imbecis, ou seja, aqueles que opinam sem saber de nada, mas que ganhariam vulto, porque as outras pessoas que escutam também não sabem de nada, são alienadas e terminam criando, né, um tipo de universo opinativo de dividir aquela história, né, o que cria uma fake news nesse sentido. Então, eu acho que a ciência foi muito banalizada nas últimas décadas, aqui no Brasil principalmente, certo? A saúde pública foi muito desprezada e a pesquisa acadêmica foi muito também secundarizada. Estamos vendo agora, espero que seja um dos ganhos pós-pandêmicos, que volte a ter uma cultura acadêmica de valorização à pesquisa, porque sem a pesquisa não terá vacina. E sem a vacina, né, a própria origem vacina vem de vácuo, que vem de vaca, né, que vem da descoberta do Dr. Jenner, por exemplo, né, que é a varíola, que vem justamente a vacina como contraponto de impedir a virulência no caso da varíola, é que, sem pesquisa, a gente não vai ter proteção suficiente em relação a pandemias que virão. E tem outra coisa, desculpe, você. Existem catálogos que provam que existe mais de 20 mil vírus ainda desconhecidos pela natureza humana e que circulam no mundo natural. Isso. Ou seja, você falou agora temos que nos proteger. De prova científica, eu me lembro que eu assisti um filme de Pasteur, que é um filme antigo, em preto e branco ainda, mas ele é muito interessante. Pasteur descobriu a vacina da raiva e ele brigava porque acreditava em micro-organismos numa época em que não tinha microscópio, né? É o doutor Vitinhos, né? Uma grande crise na França por conta do pós-guerra, por conta do solo e um solo adoecido. Então existia uma necessidade de se plantar para poder gerar renda. E ele assumia que o solo estava doente. Então ele fez um ensaio clínico. Ele pegou o terreno dele que ele tratou e criava suas ovelhas. E pegou um terreno não doente e mandou a pessoa que duvidava dele criar as ovelhas dele. E deu um período de 3 semanas. Após 3 semanas, a gente vai ver o que vai acontecer. Então, as ovelhas do terreno que foram cuidados por ele, para proteção de alguma coisa que se diz, a gente sabe hoje que era uma bactéria, alguma coisa assim, um micro-organismo, sobreviveram. E as do outro morreram. Então, ele conseguiu provar que o problema estava no solo. A fome estava porque havia alguma doença que não se via, assim como também a raiva, né? Quando ele injetou o soro antirrábico num grupo de russos que foram trazidos e foram curados, né? Evitou-se que desenvolvesse a raiva, e ao ponto dos cirurgiões que duvidavam e até mesmo injetaram em si próprios o vírus da raiva, eles também receberam o mesmo soro, ou seja, assumiram que existia uma verdade naquilo que ele estava provando, mesmo que as pessoas não conseguissem enxergar. Então, veja, olha o tempo que isso se passou e a gente ainda continua questionando a ciência, evitando responder hipóteses de uma forma que comprove se é verdadeira ou se ela é nula, né? Temos, infelizmente, dois atributos cognitivos, né, na história evolutiva da humanidade, que é, o primeiro, a negação, que é um processo cognitivo de autodefesa. A gente vê muito isso, o negacionismo, né? Você pensar hoje, mesmo com toda a proliferação
e os danos que causaram o coronavírus na sociedade, entre inúmeros mortos, pessoas que transitam nas ruas sem máscaras, como nada tivesse acontecendo. Então, aquilo ali é um processo de negacionismo que é próprio, né? E isso fica mais aguçado na proporção que a pessoa tem a desinformação ou é uma pessoa de resistência, né, à mudança de comportamento. E, além da negação, o que nós temos é o esquecimento da própria história, né? Ou seja, quando a situação vivida por Pasteur, por Jenner, por Fleming, que trouxeram contribuições historicamente, digamos, benéficas para gerações futuras, nos esquecemos porque nós nos acomodamos. Eu acho que isso é um dos grandes males, porque isso tem uma relação também com o nosso sistema de cultura e de educação. Nós não temos uma educação engajadora, técnicos profissionais, com uma visão social do seu projeto profissional. As pessoas normalmente são formadas na universidade para o mercado de trabalho, e não para a sociedade, e sem nenhum tipo de senso ecológico ou responsabilidade, inclusive, com as gerações futuras. Nós nos voltamos muito para nós mesmos. Eu acho que um dos grandes, uma das mudanças que possa se radicalizar no seio social é esse sentimento de sociedade que está muito comprometido em função de uma sociedade narcísica, dominantemente egocêntrica e muito voltada para o hiperindividualismo. Ou seja, a gente tem um culto excessivo ao nosso próprio eu, né? E a ideia de nós ficou muito comprometida. Eu acho que, espero que seja um dos ganhos em relação a isso. Uma das coisas que eu pensei muito, por exemplo, a gente falou das crianças e adolescentes, né? Alguns hábitos foram desenvolvidos, né? Por exemplo, vícios de internet, vícios compulsivos, como a da alimentação. E uma das coisas que eu conversei muito aqui em casa foi: você precisa se doar para que você se sinta importante. Já que você não está na sua rotina de estudar, de fazer suas coisas. Então, você precisa fazer algo pelo bem comum. Pode ser aqui em casa, pode ser fora. Enfim, você precisa realmente dividir a sua força com o próximo. E, no caso, como a gente estava sem funcionário, como a gente, né, eles têm que dar a sua contribuição em casa para que se sintam dentro, inseridos no contexto, né? E não mantenham o seu mundinho e o seu isolamento, que isso não é bom para a cabeça, né? Inclusive, Lúcia, isso do ponto de vista técnico, psicológico, é uma das formas de você diluir angústia, é você trabalhar a empatia e o engajamento social. Então, isso sendo trabalhado com uma espécie de cultura nova, e as pessoas entendendo que, de fato, trabalhando mais a empatia em nível individual, interpessoal, e trabalhando o engajamento social em termos de contribuição social, seja na sua profissão, por atitudes filantrópicas, iniciativas livres, seja o que for, é um benefício que não é para o outro apenas, ele é para você no sentido psicológico, porque nós somos seres gregários e a nossa sobrevivência do paleolítico até a contemporaneidade se deveu justamente por esse sentimento ou este afeto social que nos protegeu. Tem uma passagem no livro muito interessante, intitulado Parrega e Paralipomena. É um livro de Arthur Schopenhauer, que é um filósofo alemão. É a história de duas ovelhas que se dão conta que tem um lobo que está se aproximando. Uma olha para a outra e se pergunta qual será delas que vai ser o alvo da devoração do lobo. Finalmente, uma delas morre. E a que sobrevive termina ficando com alegria, dizendo: ainda bem que não fui eu. Eu acho que a gente vive essa experiência um pouco social do tipo: foi o meu vizinho que pegou o coronavírus e não eu, entendeu? Então a felicidade está muito baseada nisso. Foi com o outro, não foi comigo, me livrei, né? Então eu acho que um dos ganhos sociais, eu penso que pode ser evoluído, isso deve ser trabalhado através de debates e inclusive em cima de uma nova cultura, é incentivar as pessoas a entenderem que nós não temos saída, porque o mundo está totalmente globalizado. O Peter Sloterdijk, que é um filósofo também alemão, ele dizia o seguinte, que nós passamos da era da busca das independências nacionais como produto, digamos assim, das colonizações. Os países colonizados queriam se libertar, independência nacional. Hoje não é mais isso, hoje é dependência global. Ou seja, como a sociedade está globalizada,
os nossos sentimentos também ficam globalizados. E passamos a ter uma percepção orgânica de que o que eu fizer aqui vai refletir em mim depois. Então não temos saída. Era como fizeram os antigos ingleses na ameaça da peste negra, que fugiram para os seus castelos, mas depois se deram conta que teriam que voltar, enquanto que o povo-iléu estava todo contaminado. Então não tiveram saída senão cuidar dos pobres para se proteger como ricos. Isso, é verdade. Falando em agregar, a gente tem aqui algumas pessoas que entraram para nos assistir, inclusive Paula entrou, e uma querida paciente minha, Gisélia, quer dizer, amiga, também, que ela disse que ia entrar, embora ela não tenha Instagram, ela conseguiu entrar, e várias outras pessoas. Se você estiver reconhecendo aqui, Fábio Marinho, pode citar aí o nome, que é bem interessante a gente também fazê-los se sentirem inseridos. Engajados. Existe algum estudo aqui no Brasil, você tem conhecimento de algum estudo aqui no Brasil fazendo uma avaliação dessa questão da ansiedade, depressão na população ou em algum grupo específico? Você tem algum conhecimento falando em ciência? Bom, a Organização Mundial de Saúde tem estudos relativos ao Brasil como o segundo país no ranking mundial em termos de ansiedade e no quarto em termos de depressão. O Brasil é muito mais um povo ansioso do que deprimido. Então, esse estudo já existe. O estudo ainda pós-pandêmico, algumas universidades locais ainda estão organizando, né? Os protocolos ainda não foram suficientemente legalizados, então isso a gente não tem como resultado ainda que garanta uma casuística com uma visibilidade melhor para responder essa questão. Mas é sabido que nós, brasileiros, temos altos índices de ansiedade. E essa ansiedade, do ponto de vista psicossocial, está muito atribuída também à questão da insegurança da própria sobrevivência, porque o índice de desemprego é muito alto, a violência doméstica, a violência urbana, tá? Tudo isso interfere nos processos ansiogênicos, porque a gente tem uma percepção da realidade não como acolhedora. Quando você tem políticas públicas muito falhas, que não garantem, né, um sistema de saúde que, venhamos e convenhamos, o SUS salvou o Brasil nesse momento, né? Com todas as suas dificuldades, o SUS mas tem o seus SUS defeitos, salvou. mas também tem muitas qualidades, viu? De fato, foi o que salvou, no meu entendimento. A importância do entendimento. SUS Né? agora, né? Miriam é uma pessoa que sempre Exatamente. interage com a gente aí, ó. Tá falando aqui. Então, e com relação ao medo, à ansiedade, em contrapartida com a empatia que você já falou, com a esperança, já que a gente vai retomar agora a uma vida pós-isolamento, né? Muitos com dificuldades financeiras, muito tendo que retomar suas atividades, ainda com certo temor, né? Os que não têm IgG positivo, né? Os que são do grupo de risco que permaneceram isolados esse tempo todo, essa retomada de encarar o medo, mas ao mesmo tempo a gente ter essa perseverança e essa esperança de que as coisas vão acontecer. O que a gente poderia falar para essas pessoas que poderiam ter esse sentimento? Primeiro, eu acho que é muito importante ter um conceito na OMS também, chamado infodemia, né? Que é epidemia de informações negativas. Então, eu acho que nós temos que filtrar também muitas informações que não apenas são duvidosas em suas origens, mas eu acho que, se a gente fizer um comparativo, uma análise histórica, depois de grandes epidemias e situações sanitárias muito piores, tecnológicas, científicas, que a nossa geração hoje é muito superior, vieram, digamos, as alternativas salvacionistas, tá? Então, é bom entender, se você fizer uma retroação avaliatória à história da humanidade, sempre saímos de epidemias. Então, é bom entender para o público que sairemos desta pandemia. E talvez mais rápido do que qualquer outra geração no passado, porque já temos toda uma união, digamos assim, de centros laboratoriais importantes, buscando uma vacina ou medicações também. Então, é importante que nós tenhamos um horizonte esperançoso. Concomitantemente a isso, a resiliência, vamos dizer assim, a faculdade de você enfrentar a situação dentro de estratégias preventivas e que preserve a sua vida com os cuidados que estão sendo
digamos assim, sugeridos, é muito importante e faz parte, digamos aí, do comportamento individual. A gente pegar, assim, situações também, que é muito importante, a pessoa consultar biografias de pessoas que passaram por situações muito difíceis, isso é inspirador, isso traz emotividade positiva. Por exemplo, se você pensar que Dostoiévski, que sofreu um aprisionamento na Sibéria por 10 anos, que viveu com dificuldades econômicas, que tinha uma epilepsia aguda e crônica, e conseguiu desenvolver a literatura que o renomeou para a história, a gente começa a se inspirar em elementos fortes, porque o que carece na sociedade hoje é justamente de personalidades ou referências fortes, heróicas. Nós temos, sim, um culto a celebridades frágeis, que nesse momento, muitas dessas celebridades, você não escuta nem as vê, porque elas estão escondidas em seus porões de ouro, né? Enquanto que todos nós, dos seus cultuadores e admiradores, ficamos à deriva. Então, seria, primeiramente, ter um horizonte de esperança baseado em fatos históricos, ter também um comportamento individual, onde você procure se inspirar em biografias, procure trabalhar esse sentimento de solidariedade, porque ele é autoprotetor, conjuntamente com os cuidados médicos em geral, e aí a gente vai ter que enfrentar. E temos, lógico, aí a imprevisibilidade, que é fora do controle humano, não há uma garantia plena que essa pessoa não vai se contaminar mais adiante, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o medo é uma emoção autorreguladora que ela denuncia que essa pessoa ama a vida. O medo no grau basal é um sinal de uma pessoa que cuida de si e tem respeito à vida. Então, ele é importante também. Agora, no grau máximo... Uma pergunta aqui do Fábio Marinho, ele é médico, meu colega de turma, e fez a última live comigo. Ele é patologista. Ele pergunta aqui, somos vulneráveis emocionais? Somos vulneráveis emocionais ante-pandemia, né? Pré-pandemia e pós-pandemia. Essa é a grande questão, que nós ignoramos emocional nos processos pandêmicos, mas elas são pré-existentes e estruturais. E a nossa cultura não é contemplativa do fortalecimento emocional. Nós estávamos tendo uma vida acelerada, exteriorizada, de pouco culto interior, né? Quando nós fomos, digamos, atirados para uma quarentena forçada, nos desesperamos. A própria palavra quarentena remete à reflexão. A quarentena de Moisés no Monte Sinai, a quarentena de Jesus no deserto, a quarentena de Noé na sua arca, sempre teve um conceito meditativo. Hoje a sociedade não é meditativa, não é contemplativa e confunde vida ativa com vida agitada. Então nós estamos no ritmo, digamos, de comprometimento emocional pré-pandêmico, que somente ficou aflorado com a experiência da pandemia. A gente também tem aqui Germana, que também é médica, trabalha na unidade de saúde. Ela está perguntando aqui o que a gente pode sugerir para essas pessoas que estão lutando contra a ansiedade e angústia nesse momento atual e já vinham até, de repente, com algum sintoma e agravou-se. A leitura, eu acho que é uma coisa importante, como você falou, buscar referências, né? Bibliografias que fortaleçam o espírito humano, né? Tem um autor francês, o Lipovetsky, que ele diz que nós deixamos de ser uma cultura do espírito e passamos a ser uma cultura da animação, né? A cultura Marvel substituiu a cultura dos heróis. Então, a gente infantilizou a sociedade por conta disso. Então, sugestões como, por exemplo, você ter que beber de fontes que falem da realidade da vida, que gerem esperança em bibliografias de orientação. São as obras clássicas, por exemplo, né? Nós nos detivemos muito numa literatura de autoajuda que superficializa o entendimento da vida. Concomitantemente a isso, eu acho que uma das grandes potências do espírito humano é o afeto. A Amália Prado, que é uma poetisa brasileira, já dizia, não adianta eu ter o pão, o queijo, a faca, se eu não tiver a fome. Então, a fome é o afeto. O afeto é o elemento vincular mais fortalecedor. Então, essas pessoas que estão muito ansiosas, a maneira como acontece também em instituições, por exemplo, dos alcoólicos anônimos, como você compartilha suas angústias com outras pessoas que vivenciam situações símiles, isso termina diluindo as angústias também. Isso também ajuda as pessoas a se situarem e se perceberem que não estão isoladas, ou seja, que elas não são as únicas
que estão no deserto do sofrimento, que existem outras que estão compartilhando também de suas dores. Então, aí tem aqui Érica falando, não temer expõe a riscos imensuráveis, né? A preservação da vida tem o medo como um agente regulador de comportamentos. Eu acho isso muito importante, porque eu acho que está correto isso, né, Érica? Mas eu acho que a gente também não pode deixar que o medo nem nos exponha demais e nem também atrapalhe todo um contexto social, né? Essa proteção excessiva, sem que a gente também dê passos para se arriscar. Então, eu acho que esse é o ponto, quando eu vejo muitas pessoas com ansiedade, com insegurança, sempre perguntando muito sobre determinado assunto por medo. Então, assim, o medo, ele é protetor, mas ele não pode fazer com que você tenha um distúrbio de se inserir no contexto social por conta do seu medo. Não sei se eu estou correta, do seu ponto de vista de Exato. Neste caso, né, o medo, ele nos protege porque nos dá a medida, digamos, protetora em relação à realidade. Tem uma função reguladora, mas em nível basal. Quando ele está no nível superlativo, ele paralisa o sujeito. Então, o efeito colateral disso é maior do que caso ele não tivesse o medo, digamos, no nível basal. Então, eu acho que a questão do medo, a nossa sociedade transformou o medo numa espécie de virtude também. Nós já vínhamos cultivando um medo, eu penso, na minha experiência que eu vejo clínica, é que as pessoas foram perdendo mais o medo de morrer e aumentando o medo de viver. E esse fenômeno já era pré-pandêmico. Ele ficou mais aflorado no momento. E uma outra coisa importante, Lúcia, que é bom que se diga, as pessoas não podem exigir de si muito equilíbrio emocional numa situação como essa. Porque se você encontrar alguém que diga assim, eu estou feliz, eu estou muito bem, e confundir estado de fortalecimento emocional com ausência de sofrimento, essa pessoa ela está esquizofrenizando seus afetos. Então, o fato de eu estar sofrendo, saúde mental não é ausência de sofrimento psíquico, é sabedoria em lidar com o sofrimento. Né? É a metáfora de Rubem Alves, né? Ostra feliz não faz pérola. Então, a pérola é decorrente do grão de areia, né? Do antígeno. É a resposta imunológica que eu vou dar àquilo que eu recebo da vida. Então, é isso que eu penso que leva as pessoas a aumentar a sua resiliência e ter uma gestão inteligente do medo. Eu diria assim, coragem não é ausência de medo. Coragem é o medo em movimento. É o medo em um enfrentamento inteligente, capaz de resolver os problemas de sua vida. Isso é inteligência. Isso aí. E aí acho que as pessoas têm que aprender. Eu acho que também isso é algo que a pessoa cultiva, né? Acho que é algo que a pessoa exige um contínuo, existe uma necessidade de você fazer esse investimento. Se você não consegue fazer isso de uma forma sozinha e buscar esse caminho, eu acho que você tem que ter o suporte de quem lhe mostre e lhe guie para que você consiga enxergar isso do seu jeito, ter a sua visão, para que você possa sair desse medo, dessa ansiedade que está lhe impedindo de curtir a vida, digamos assim, né? De uma forma saudável. Durante a epidemia, uma coisa me chamou muito a atenção, quando a gente começa a conversar com as pessoas, e aí, como é que você está? Hoje eu estou bem, mas ontem eu não estava. Então, essa montanha-russa de emoções que a gente vive durante esse confinamento, para mim, é uma coisa esperada. Eu acho que isso é algo normal, como você está dizendo, esperar que todo mundo esteja bem, indiferente ao que está acontecendo. Então, é o normal. Hoje eu estou bem, ontem eu estava melhor. Quem sabe como é que eu vou estar amanhã? Então, essa é uma incerteza que não é um problema conviver com ela, não é um problema você ter que se sentir mal um dia e no outro dia você estar bem. Você tem que procurar no outro dia que foi o que aconteceu ontem que hoje eu não quero que aconteça. O que eu posso fazer para melhorar? Não é isso? Pois é, Lúcia. O sujeito forte emocionalmente não é aquele que não tem fragilidades. É aquele que lida com suas fragilidades. A gente estava criando uma cultura de bem-estar psicológico de plena ausência de sofrimento. Uma cultura asséptica das emoções. Bifurcando as emoções como negativas e positivas.
confundindo emoções desagradáveis e desconfortáveis como se fossem negativas. Por exemplo, medo, raiva, tristeza. A gente vinha anestesiando essas emoções, angústia, por exemplo, tá? E agora, no processo pandêmico, eu acho que a pandemia não trouxe nada demais, apenas revelou aquilo que a gente já estava fazendo com nossas próprias emoções. O empobrecimento de nossa vida interior, ela ficou desvelada no processo pandêmico, tá? Então, eu acho que isso tem muita relação mesmo com a cultura que, digamos, divinizou a ideia do anestesiamento das emoções mais duras, mais desconfortáveis, como negativas. E isso enfraqueceu o espírito humano. E agora nós nos demos conta da fragilidade da vida, estamos olhando para o olho da medusa, alguns se petrificam, outros usam o escudo protetor e conseguem escapar dessa situação no manejo de suas emoções. Tem uma questão, eu acho, muito relevante, que um outro educador francês, o Edgar Morin, coloca muito bem. Nós temos que entender que a sociedade daqui para frente só vai constatar o que sempre existiu, que é o universo é incerto. Estamos numa cultura de maior volatilidade. O Zygmunt Bauman, que é um estudioso polonês, que trouxe um conceito de sociedade líquida, podemos brincar e dizer, não estamos mais numa sociedade líquida, estamos numa sociedade gasosa, ou seja, de altíssima volatilidade. Não é o líquido que se desmancha, que não tem forma, é que as coisas hoje, elas desaparecem, surgem com muito mais velocidade. Então, mostrando a incerteza, a vulnerabilidade e justamente a volatilidade é que nós nos prepararemos para um mundo real e não aquele mundo que estávamos confeccionando na cultura do shopping center. Nós criamos uma civilização antinatureza. Nós nos protegemos da natureza, entendeu? Nós ignoramos a natureza. Então, nós temos uma cultura antinatureza. Nós vemos aqui algumas pessoas colocando, as máscaras nos desmascararam, né? Trouxeram sentimentos à tona. E muita gente, assim, algumas céticas, como o Fábio Marinho, que eu já citei aqui, e outras com maior positividade em relação ao novo normal. Eu não gosto muito desse termo do novo normal, mas é o termo que está sendo usado. Como é que a gente tem 10 minutos para finalizar nessas considerações finais? O que a gente pode esperar do novo normal? Eu também não sou muito adepto desse termo, né? Novo normal. Eu acho que é uma visão... Mutação. Eu acredito nisso, né? Eu pego um dizer sartriano, que ele concebe o seguinte, a existência precede a essência. Ou seja, o ser humano, ele não está predeterminado a nada. Ele aprende com os acontecimentos históricos. Agora, ao mesmo tempo, acreditar que a gente vai ter uma nova humanidade, com novos valores, porque estamos passando por esse período difícil, eu penso que é um pouco de romantismo excessivo. Eu fico um pouco com a versão hobbesiana, que é o homem é lobo do homem, a gente vai continuar sendo competitivos, mas eu tenho esperança, à maneira sartriana, que nós, através da existência, apreendamos alguns poucos novos valores que descentralize o sujeito e o coloque um pouco mais em contato com o sentido social. E isso não vai ser porque nós somos bonzinhos ou vamos nos tornar criaturas boas. Isso é uma questão de inteligência, de sobrevivência. A inteligência social, porque estamos todos globalizados. Se não fizermos isto, só teremos dois caminhos. Ou o caminho de Buda, ou o caminho da autodestruição. Né? Então, são duas opções que estão à nossa frente e cabe ao ser humano fazer as escolhas. E essa é uma questão relevante, porque a escolha é atributo da liberdade. E a liberdade forma angústias, porque está em nossas mãos. O destino, digamos assim, da nossa sociedade e da nossa cultura. E espero que essa instauração de alguns poucos valores possa ressoar em duas dimensões que eu tenho esperança. A acadêmica e a da saúde pública. Porque são nossos dois berçários e não nossos dois cemitérios. Nós convertemos essas duas poderosas instituições em cemitérios. A saúde pública só é lembrada em quantificar mortes e não em salvar vidas. Como a universidade só é lembrada para produzir técnicos e profissionais para mercado e não sujeitos
de formação ética e não apenas técnica. Exato, perfeito. A gente viu aqui, Patrícia, ela colocou que Tita 42, ela colocou aqui que muitas pessoas com depressão estão se sentindo seguras em casa. Essa foi até uma motivação para que eu quisesse fazer esse tema, porque é isso que eu percebo. As pessoas que têm já alguma ansiedade, algum medo, elas têm esse ninho como sendo positivo e como sendo seguro. E isso serve de uma... elas vão ter que ultrapassar essa barreira, vamos dizer assim, para voltar a uma vida normal. Você concorda com isso? O caso da depressão, né, se a gente fizer um estudo sobre melancolia, que é o confinamento espontâneo como forma de se defender do mundo, né, que é um movimento, digamos assim, de retroação. O indivíduo fica dentro do quarto, em cima da cama, porque ele se sente mais protegido. Na verdade, o processo, digamos, de fortalecimento mental é de ressocialização. Então, é um falso, digamos assim, é um auto-engano acreditar que, neste momento, sim, tem suas variáveis, estar no lar, se sentir protegido, é muito bom, mas é um mundo que, ao mesmo tempo que nos fere, é um mundo que nos cura. Porque imagine se a pessoa opta por esse axioma, ficar em casa porque sinto-me seguro e o mundo nunca mais, ela morre por outro lado, como diria Freud. Se você não quer amar porque você não sofre, então também não amar adoece. Então não temos opção. Se eu não quero ir ao mundo porque eu sofro, ficar em casa perpetuamente, eu vou adoecer. Isso é verdade. É uma coisa que toca muito, né? Eu acho que a gente tem que passar sempre para as pessoas que a gente conhece, que convivem com depressão e para os nossos pacientes. Eu queria tocar no último ponto que a gente já está terminando, que é a compulsão. Então, justamente por estar em casa, justamente por gerar ansiedade, a gente está vendo muitos pacientes desenvolvendo compulsão, e aí até na minha área, né? De compulsão alimentar, de desenvolver obesidade, de ser um fator de risco para ter a Covid-19 de uma forma mais grave, enfim. Então, o que a gente poderia dizer para essas pessoas que estão com esse comportamento compulsivo, ou deflagraram esse comportamento compulsivo, alimentar ou de compras? Eu vi muitas pessoas comprando pela internet, pessoas que nunca tinham comprado, né? Então, a compulsão não é só a comida traz obesidade, a compulsão traz dívida. O que a gente poderia dizer para essas pessoas? Eu vou tentar colocar como uma metáfora. A vida humana é como um rio fluindo em direção ao mar. Muito provavelmente, para a maioria da vida das pessoas, o rio não flui diretamente. Ele é interrompido várias vezes por pedras e às vezes por barreiras. Estamos vivendo uma barreira, que é uma barreira relativa, digamos, à parte biológica e sociológica. Temos duas opções no represamento dessa água que tem um fluxo natural em direção ao mar. Ou essa água ela é detida pela barreira e estagna-se, e como é que ela entra em estagnação? Fazendo compulsões internas, movimentos repetitivos de estar batendo de frente com a barreira. Ou a gente converte essa água represada em uma usina hidrelétrica, verticalizando potências para poder superar as barreiras. A compulsão é normalmente bater na ponta de uma faca com a intenção de você carpir uma angústia que somente se multiplica na falsa sensação dopaminérgica de um prazer que se converte masoquisticamente. É isso aí. É bem difícil, mas acredito que é por esse caminho mesmo. É a pessoa ficar girando em torno de um ciclo que tem que ser quebrado, né? Tem que sair pela tangente para que possa ter um objetivo e um enfrentamento mesmo do que seria... Eu acho que, se você usar uma outra imagem que eu acho interessante, se você está no trem continuamente, seguindo o seu trilho, e de forma rápida, você não consegue contemplar nem sequer as paisagens, você consegue chegar no seu ponto final. Você não contempla a paisagem pela velocidade do trem, por ele estar sempre no trilho. Mas quando um trem, às vezes, desencarrilha, quando ele sai do trilho, ele pode fazer com que você dê uma parada e olhe paisagens que você não está vendo na velocidade do seu tempo. Então, eu penso que esse momento, ele pode
fazer com que pessoas aguçem compulsões, aguçem suas neuroses, suas ansiedades, suas depressões, como pode fazer também com que essa parada aponte novos caminhos. Às vezes, Lúcia, o desvio de um caminho nos leva a horizontes que não imaginaríamos alcançá-los na obsessão da reta. E muitas curvas nos conduzem a opções e alternativas melhores, caso nós tenhamos somente a obsessão de permanecer no lugar estacionado à guisa de enfrentar os desafios da vida. Em suma, é você estar pendurado no penhasco, sabendo que em cima tem um leão para te devorar, lá embaixo tem um riacho marcado por rochedos pontiagudos, e você está pendurado num galho, e de repente você olha na sua frente e tem um cacho de morangos. A opção é, enquanto eu não cair na consciência de que viver é estar pendurado, eu vou saborear o meu cacho de morangos, que é o meu tempo presente, da melhor forma possível, o que exige coragem. Verdadeiro. A gente tem pessoas aqui assistindo a gente de São Paulo, de outros estados, interagindo com a gente. Eu acho que foi algo que foi muito positivo. A gente recebeu elogios de colegas, a gente recebeu sugestões. E eu acho sempre importante que a gente fale sobre isso, né? Aí Camila, né? Sobre os nossos medos, sobre as nossas dificuldades, e que a gente escute vocês, Spencer, que tem sempre uma palavra bonita, acolhedora, incentivadora, né? Que faz com que a gente... Bom, olha aí, Sorocaba, tá vendo? Com que a gente consiga seguir o nosso caminho, né? Seguir vivendo com certezas, incertezas, erros e acertos, que é o que nos faz passar pela Terra, né? A gente está aqui de passagem. Como diria o Friedrich Nietzsche, eu acho que tem uma frase bem emblemática para o nosso tempo, que é o seguinte: dentro de nós, ou dentro de cada um de nós, existe o caos. E devemos fazer deste caos uma estrela bailarina. Isso é uma forma poética de tentar colocar bem à nossa frente aquilo que nos fez chegar da caverna até a lua, que é justamente converter aquilo que nos perturba em harmonia ou em arte. Afinal, as artes surgiram como resposta às nossas doenças, às nossas dores, aos nossos sofrimentos. Perfeito. Olha, a gente infelizmente vai ter que encerrar, falta um minuto, o Instagram expulsa a gente. Eu gostaria de lhe agradecer imensamente. Obrigado, e colocar também. sempre à disposição no que for possível aí. Então, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Um momento melhor para a gente pós-isolamento, que a gente possa se abraçar. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Tudo de... Bye.